E aí, Larissa, psicanálise é ciência ou não é ciência? Bem, eu não sei se é exatamente ciência, mas pseudociência com certeza não é. Se eu falar que é, eu tenho um problema em casa, porque minha irmã é psicanalista. Pessoal, meu nome é Nathan Lima, sou professor do Instituto de Física da URGS, doutor em ensino de física, trabalho principalmente com história da ciência e ensino de ciência, e quem quer me encontrar nas redes sociais, encontra como natan.w.lima. Eu sou Larissa Santos, PhD em astrofísica pela Universidade de Roma, e hoje eu ensino e pesquiso em cosmologia na China. Sejam bem-vindos ao Pode Questionar. Se fala muito sobre ciência hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, a questão do que é científico, como a ciência funciona, ficou muito mais em alta. Mas existem zonas que são nebulosas, ou no mínimo difíceis da gente entender. E mesmo práticas que são consagradas na sociedade, na verdade, podem ser não ciência ou pseudocientíficas. O episódio de hoje vai tratar justamente sobre o que é e o que não é ciência. A gente vai começar falando sobre um tema dessa parte que eu acho muito interessante, é que nossa sociedade ela tá muito polarizada. Então a gente fala sempre sobre ou a pessoa é negacionista ou ela é cientificista. Mas, na verdade, nós somos seres humanos não binários e existe muito mais coisa do que ser negacionista ou a ciência deve reger tudo nas nossas vidas. Eu não sei o que vocês acham aí em casa, mas, para mim, com certeza, a ciência não rege toda a minha vida. E eu queria começar com um exemplo de um livro bem conhecido, que é O Alienista, do Machado de Assis, que fala muito sobre isso na época que estava muito em alta a questão da saúde mental, que na verdade eles chamam de loucura no livro, e o médico chega à cidade e ele quer entender completamente a loucura. Então ele começa a colocar Dr. Simão Bacamarte, todo mundo dentro da Casa Verde em nome da ciência. Então, todo mundo, no fim das contas, tem um pouco de loucura e ele quer entender completamente isso. E é uma, claro, crítica do Machado de Assis a essa cientificidade. E a ciência realmente não deve reger tudo nas nossas vidas. E acaba que eu vou deixar um pouquinho para o Nathan, porque isso conversa também com a física, no caso da busca aí pela teoria de tudo. Eu tava pensando enquanto tu falava do alienista, a gente encontra, por exemplo, estudos que vão falar na psicologia sobre pessoas que são perversas, né? O que falta nelas não é a racionalidade, o que falta justamente são as emoções, a capacidade, né, de se empatizar, de ter sentimentos, de sentir pena, de sentir tristeza. E é isso que torna a pessoa, às vezes, uma pessoa má, que vai tomar ações antiéticas, né? Então, o que guiam as nossas ações, isso conversa com o último episódio, são as emoções, na verdade, né? Então, se a gente fosse seres humanos 100% racionais, agindo cientificamente em tudo, talvez nós fôssemos pessoas perversas também. Não sei o que tu acha, assim, seria... Mas a vida seria com certeza muito chata. Chata, pelo menos chata, né? Se tudo fosse guiado pela ciência. E aí... Outro ponto que eu acho que é importante dentro disso que tu tá falando, que é, mesmo dentro da ciência, nem sempre é o chamado método científico que vai guiar as relações das pessoas, né? Vão ter ideias que vão ser levantadas de forma não científicas. E a gente tem, pegando então na física, como tu comentou, são muitos os episódios históricos que a religiosidade motivou a ideia dos cientistas. Depois, claro, se usou análise matemática, experimentação. Mas, por exemplo, princípio de minimação, ele é um princípio que foi baseado por ideias teológicas, né? Então, se a gente fosse ser cientificista, vai dizer, não, você não pode se motivar por uma ideia teológica, porque tem que seguir a ciência. Então, nem a própria ciência é científica, na verdade, assim, a rigor, né? A gente tem que pensar muito nessa questão do cientificismo, porque existe a questão de ciência, o que a gente chama hoje de ciência, o que a gente chama de pseudociência, e existe também o que não é científico. E a gente, principalmente nós das ciências duras, o pessoal da física, acaba considerando essas ciências duras a ciência verdadeira, né? Mas e as ciências humanas? A gente pode falar que as ciências humanas
são científicas ou elas são não científicas? Com certeza não são pseudociências, né? Isso é uma grande falácia, a gente tem que falar sobre isso também. Nós, como cientistas das ciências duras, eu principalmente, que a gente tem que tomar muito cuidado em catalogar algo como pseudociência, porque isso é um termo hoje extremamente pejorativo que leva as pessoas a considerarem que é um negacionismo científico de alguma forma. E também prestar atenção, como a gente falou no último episódio também, adentrar as outras áreas do conhecimento, sendo que nós não somos dessa área, acaba sendo perigoso até para propagar esse tipo de ideia de que outros saberes são pseudociências. Eu acho que isso é super importante que tu tá trazendo. Primeira coisa, assim, até o final do século XIX, início do século XX, existe muito clara essa ideia de método científico. Pelo menos tem 3 grandes pensadores, né? Descartes vai falar sobre isso, Francis Bacon vai falar sobre isso, o próprio Galileu vai propor uma ideia de metodologia científica. Primeira coisa é que a gente não vê nenhum desses cientistas terem o mesmo tipo de método entre eles, né? Há discordância entre eles de como esse método deve acontecer. E o ponto é, do século XX para cá, os grandes filósofos da ciência, nenhum deles concorda sobre uma única metodologia, né? Não é como se toda a ciência, e aí mesmo dentro das ciências exatas, né? Dentro da física, físicos teóricos trabalham com metodologias muito diferentes de físicos experimentais. Então, esse método único é muito difícil de ser encontrado. E se tu vai para outras áreas de conhecimento, daí sim que são outros padrões, outras culturas, outras formas de produzir conhecimento, né? E tudo isso vai ser invalidado em nome de uma única metodologia, é uma coisa meio estranha, né? A gente tem que falar que até dentro das ciências duras, da física, por exemplo, que a gente tem conversado muito, o que é ciência, até mesmo dentro da física. Porque se um dos padrões para ser considerado ciência é que a teoria possa ser falseada de alguma forma, existem muitas teorias da cosmologia teórica que não são falseáveis. Então, a gente vai falar aí do universo primitivo, a gente coloca várias teorias a respeito de como o universo começou, por exemplo, teorias inflacionárias que predizem que o universo não é o único universo, que existem multiversos. Mas com a ciência que a gente tem hoje, que a gente conhece, a gente sabe que a velocidade da luz tem um limite e que a gente não jamais conseguiríamos, com o que a gente conhece hoje, ter alguma prova experimental da existência desses multiversos. Mas as pessoas, os cosmólogos teóricos, estão trabalhando firmemente, alguns, nesse tipo de análise, nesse tipo de desenvolvimento matemático para esses multiversos. Então, o que seria isso? Seria ciência? Seria pseudociência. Seria uma pseudociência? Eu queria fazer um parênteses no que tu falou, só para pegar um gancho pro pessoal que talvez não esteja tão ligado nessa literatura sobre filosofia da ciência. A Larissa falou, né, se precisa ser algo refutável. Por quê? Até o final do século XIX, início do século XX, ciência era o que podia ser confirmado. Só que daí é uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, vou pegar um caso emblemático, né? Astrologia. Sempre vai ter algo no teu mapa astral que vai ser confirmado. E aí, muitos filósofos começaram a dizer, tá, mas tem algo estranho nisso. E aí o Popper é um que vai propor, né, que a ciência é aquilo que é refutável. Tem que propor um teste que vai ter que tentar mostrar que a minha teoria tá errada. Se der certo, a minha teoria sobreviveu. E essa é uma proposta que até hoje muitos divulgadores usam. Dentro da filosofia da ciência já é considerado algo assim que é importante, mas muitos filósofos já problematizaram essa ideia do Popper. Justamente porque se a gente for fazer uma análise rigorosa, pega a cosmologia, e aí eu quero dar um outro exemplo, não sei se tu concorda. Matéria escura. Ela mesma é uma hipótese ad hoc, ou seja, é um experimento que deu errado, entre aspas, pelo que se conhecia, e aí tu precisa colocar para manter a gravitação. Então tem algumas pessoas que trabalham com dinâmica de Newton modificada, que vão dizer, não, matéria escura é uma hipótese ad hoc. Então isso aí é justamente o que o Popper diz que não pode ser feito. Deu errado a curva de rotação, tem que mudar a gravitação para ajeitar as contas, né? No caso da matéria escura, a gente já tem algumas evidências observacionais que ela realmente existe, né? Através de lentes gravitacionais, a gente sabe que corpos muito massivos, eles desviam a trajetória da luz
E com essa análise nós conseguimos ver, entre aspas, que existe alguma coisa ali, porque a luz está sendo fortemente desviada, mas nós não vemos em nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Então acaba que tem algo muito massivo ali que a gente consegue inferir através da gravidade. Então, nesse caso, a matéria escura até possui uma evidência mais empírica. Agora, a questão dos multiversos, como eu vejo, e talvez levando, assim, a ferro e a fogo a descrição do Karl Popper, seria mais como um mito da criação moderno com uma roupagem matemática. Uhum. E tem outras coisas hoje na astrofísica, assim, por exemplo, mesmo a matéria escura, tem coisas que dão errados, por exemplo, deveria estar distribuída de tal forma, mas daí tem outras pesquisas que mostram que não tá daquele jeito, ou enfim, existem outras teorias vigentes que não batem 100% com o que era previsto, assim, dentro da cosmologia, dentro da astrofísica contemporânea? A gente tá tendo vários problemas que o pessoal chama hoje de crise na cosmologia, e são, na verdade, os vídeos que mais bombam lá no meu canal a respeito desse tema, porque algumas pessoas defendem que nós estamos vivendo um momento de crise, porque o James Webb também tem fornecido vários novos dados, que é um grande telescópio, um grande satélite que está aí no espaço, coletando dados do universo mais primordial, e ele tem, na verdade, talvez confirmado ou refutado, ou talvez deixado a gente em dúvida a respeito de algumas teorias científicas. Por exemplo, no início dos dados do James Webb, galáxias muito massivas foram encontradas lá no universo primitivo. Então, como explicar? Então, tá tendo várias coisinhas aparecendo aí com James Webb e que, claro, nós temos que tentar rever o nosso modelo cosmológico de alguma forma. Ele tem alguns problemas, incluindo a tal da matéria escura, da energia escura, que é um outro componente que a gente não conhece hoje do universo também, que corresponde a aproximadamente aí 70% de tudo que há, e a gente não sabe explicar. Então a gente tem que tomar cuidado em falar, nosso modelo cosmológico padrão é o correto, a ciência respondeu todas as nossas perguntas a respeito do universo, porque isso não é verdade. O modelo apresenta, sim, muitos problemas, mas ele é o melhor que nós temos hoje. Uhum. Ele é o que explica melhor as nossas observações. Então, para vir um modelo, um outro modelo que substitua o modelo cosmológico padrão, ele precisa responder todas as perguntas que o modelo cosmológico padrão responde, e resolver os problemas que ele tem de forma adequada e que faça sentido. Mas daí tu vê que o critério de cientificidade já é outro, não é o critério do Popper, né? Porque, a rigor, não bateram os dados, tu deveria refutar isso daí para buscar outra coisa, né? Mas, na verdade, mesmo dentro das ciências super exatas e super abstratas, é muito mais uma questão, né, de um encaixe meio orgânico, né? Como uma rede que vai se construindo, do que essa coisa ponta de faca, né? Como o Popper descrevia. Então, quando a gente vai definir ciência, a física, por critérios muito rigorosos, acabaria em muitos pontos não sendo considerada científica, né? Não só, assim, principalmente nesse caso, acho que a cosmologia, eu posso falar porque eu sou cosmóloga, então é tipo o filho, tá? Só eu que posso falar mal, ninguém pode. Mas a cosmologia tem isso. E tem uma outra área do conhecimento também que pode ser um pouco duvidoso se é ou não ciência, a matemática. Sim. O que a gente pode falar da matemática? Mas isso é matemática, filosofia, nada disso, pelos critérios, né, dos filósofos da ciência, seria o científico, né? E aí eu só queria trazer de volta para a psicanálise. É uma área de ciências humanas, né, que vai falar sobre o ser humano. Por exemplo, filosofia faz isso também. Então, é claro que os métodos de aproximação desse objeto são diferentes dos nossos, pelas próprias características do objeto, né? Então, por exemplo, em ciências exatas, tu quer montar teste de laboratório, em que tudo é reprodutível e tal. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Então, existe uma dificuldade e uma diferença do objeto das ciências exatas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, tu vai ter toda uma outra metodologia, uma outra forma de encarar, de pensar. Eu entendo que justamente a psicanálise vai ter... Como é que ela vai se construir enquanto uma ciência? Pela produção de um corpus, de uma comunidade, né? Pela existência de toda uma rede de pesquisa, de publicações, de encontros, de críticas, de uma construção coletiva de conhecimento que vai se aprimorando, vai encontrando diferentes níveis de evidências e que aquilo vai avançando de alguma forma, que não é da mesma que a gente faz.
Então, para mim, nesse sentido, é ciência. Por outro lado, eu queria te levantar uma pergunta. Existem pesquisas, né, dentro da psicologia que tentam ser mais próximas do método da saúde, né? Um método bem rigoroso e faz pesquisa lá, monta estatística e tal. E há resultados positivos. Usar tal método, a pessoa melhora da depressão. Uma pessoa vem em sofrimento buscar um terapeuta. Há um método científico. Há um método que não tem esse tipo de metodologia por trás. É um dever ético do terapeuta colocar a visão da ciência? Ou a pessoa está em sofrimento? A resposta científica é sempre a mais adequada? Ou outras opções também são possíveis? Eu acredito que outras opções são possíveis nesse sentido, até porque as pessoas em geral não tem muito essa ideia, como eu falei, de como a ciência é feita. Então, eu acho que isso, o próprio, como a gente sabe, a psicanálise hoje, nesse caso, ela tem adeptos, está dentro das universidades federais, ela tem financiamento de CNPq, de CAPES, então isso dá um certo respaldo para que ela seja também utilizada na saúde da mesma forma que a psicologia baseada em evidências tem. Então, acredito nisso. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com outras práticas que aí já não tem tanto esse respaldo. Eu li recentemente o livro do Christian Dunker a respeito desse fato da psicanálise ser ou não uma ciência. Ele fala, tem muitas coisas da psicanálise que sim são científicas, mas tem outras que nem tanto. Mas classificá-la como pseudociência, que é um termo pejorativo que está designando aí um negacionismo científico, é um pouco apelativo nesse caso, né? E não ser ciência não significa que é uma pseudociência também. E a gente pode falar sobre um assunto que o Nathan entende bem, tem pesquisado também, que é sobre essas outras áreas, esses outros saberes sem respaldo mesmo, que aí a gente já entra na homeopatia, a gente entra nessas práticas que são inseridas no Sistema Único de Saúde e como é a visão disso aí dentro do ensino? Então, a gente começou a fazer uma pesquisa dentro da URGS, porque há uma legislação brasileira, né, há portarias do Ministério da Saúde, justamente que prevêem a existência das PICs, né, práticas integrativas complementares, no Sistema Único de Saúde. O que nos preocupou e qual a relação com a física? Essas práticas, elas são descritas na portaria. E no Reiki, que é uma dessas práticas, há toda uma descrição falando de uma energia cósmica que é transformada numa energia vital, passada do terapeuta para o paciente. E então, para quem está lendo isso de fora, parece que energia cósmica, energia vital são conceitos científicos, né? Tá numa portaria do governo, né? Do Ministério da Saúde. Só que nada disso existe, tão pouco na física, tão pouco na área da medicina. E aí como é que tu tem uma documentação pública explicando para a população usando conceitos que não existem em lugar nenhum dentro da academia. E aí a gente queria entender da onde que vem isso, né? Como que surge isso no Brasil. E aí, Larissa, tem uma divergência entre o que a Organização Mundial da Saúde preconiza e o que o Brasil vem entendendo dentro dessas perspectivas. Dentro das portarias brasileiras se defende essa ideia de uma visão holística de saúde. E eles defendem que é isso que a Organização Mundial da Saúde estava defendendo. Quando a gente foi para os documentos da Organização Mundial da Saúde, a gente percebeu que o discurso era outro. O que eles defendem é, em países pobres que não têm dinheiro para investir em medicina científica, pelo menos oferece algum tipo de tratamento. E aí é o que eles chamam muitas vezes de medicina tradicional, no sentido de, né, de uma coisa local, assim, de saberes populares. Então, primeiro se não tem medicina científica, aplicaria essas práticas integrativas. E, em segundo lugar, é a possibilidade daí de você coletar dados em grandes escalas e, eventualmente, identificar que alguma dessas práticas pode ter efeito estatisticamente significativo, principalmente em plantas medicinais. Esse é um dos interesses da Organização Mundial da Saúde. Mas é uma coisa meio estranha, né? A gente vai submeter a população a práticas que não têm nenhum tipo de evidência robusta para coletar dados, sendo que, eventualmente, a gente tinha recursos para oferecer uma medicina baseada em evidências, né? Então, eu acho um assunto bastante complexo,
quando a gente pensa enquanto política pública para uma nação como um todo, né? E é isso que eu mencionei anteriormente também, para a gente tentar diferenciar e tomar cuidado em classificar outras áreas dos saberes na questão é ciência, não é ciência, que tudo bem não ser ciência, porque a nossa vida não é regida pela ciência, e o que é pseudociência, porque aí essa parte a gente tem que tomar um certo cuidado, até porque algumas pessoas podem, inclusive, trocar os tratamentos médicos delas por práticas não comprovadas e que podem até prejudicar a saúde, diga-se de passagem, as práticas quânticas. Eu acho que tem alguns pontos que a gente podia levantar, assim, pra gente pensar. Primeiro quanto de recurso... Bom, antes disso até, que eu acho que era isso que tu estava comentando. Uma coisa é eu, né, decidir na minha vida privada tomar homeopatia, por exemplo. Ou fazer reiki, por exemplo. Na minha vida particular, eu faço o que eu quiser, né, dentro que eu não prejudique outras pessoas. Outra coisa é quando a gente pensa enquanto política pública. Quanto de dinheiro está sendo destinado? Esse dinheiro poderia estar sendo destinado para outras práticas, para comprar um tomógrafo, por exemplo, para fazer medicina baseada em evidência. Então, acho que isso é uma coisa importante. Acho que algo que alguém poderia questionar por que foram essas práticas que foram colocadas no sistema único e não outras. Daí vem a questão dos interesses. Quem será que fez essa portaria? Com que ideias, né? Como é que isso, de alguma maneira... Enfim, tem outras influências que podem estar por trás. E aí, finalmente, né, entra o ponto que tu tá colocando, assim. Pra pessoa leiga, ela não sabe se tu tá mandando... O médico manda fazer reiki, ela não tem noção se aquilo é científico ou não. E mais do que isso, né? Se é uma portaria do SUS, se entende que é algo que deve ser estabelecido. E não é. Então, acho que tem várias camadas éticas pra gente pensar enquanto política pública nacional. Onde que o dinheiro público deveria ser destinado? Eu, particularmente, tendo a acreditar que deveria ser priorizado em práticas científicas. Sem, claro, deslegitimar práticas culturalmente estabelecidas, né, dentro dos contextos em que elas foram propostos, né? E isso tem que ser levado em consideração também para essas pessoas que não têm esse acesso, saber que existe, ou pelo menos os médicos da rede pública de saúde, prescrever medicina baseada em evidência e o paciente seguir isso, apesar da crença dele em outras coisas. Porque tem gente, por exemplo, mais simples, que eu já conheci, que não queria fazer o tratamento porque estava tomando a garrafada que fulano de tal prescreveu e abandona o tratamento médico baseado em evidências. Então, por isso que eu acho também perigoso introduzir algumas dessas práticas sem comprovação, como a acupuntura também. Eu acho até interessante, eu quero mencionar um fato interessante, que a acupuntura ela é uma prática chinesa, e na China nós temos duas faculdades de medicina diferentes. A medicina ocidental tem faculdade, mas também você faz vestibular e faz a faculdade com a mesma quantidade de anos para medicina oriental, que é a medicina tradicional chinesa. Então, existe a faculdade de ensino superior para praticar a medicina chinesa. E como que é a oferta no sistema de saúde lá? Se oferta medicina científica, medicina conjunta, complementar, como é que é? Nos hospitais, eu posso falar pela minha experiência pessoal somente, né? Os hospitais que eu frequentei quando eu precisei de um hospital na China, é complementar. Os hospitais oferecem a medicina ocidental, claro, eu cheguei com uma dor, sei lá onde, eles vão fazer uma ressonância magnética, vão fazer os exames, mas dependendo, eles vão prescrever uma medicação chinesa. Eu cheguei a tomar uma mistura de ervas lá para um problema que eu tive, deu tudo bem, tô viva. Resolveu. Então, só levantando esse parênteses aqui, que eles têm essa diferenciação também na formação da medicina chinesa, que também a medicina chinesa eles não levam ao extremo, por exemplo, para tentar curar todos os males. Algumas doenças, alguns problemas são curados através desse tipo de medicina. E tu já fez teu mapa astral, Larissa? Gente, eu não fiz ainda, se alguém quiser fazer pra mim, mas, como eu falei, a gente estava conversando antes, eu e o Natan, esse
cientificismo que as pessoas querem viver na internet, do 880, ou você é a favor da ciência, ou você é negacionista, você segue pseudociências, e a gente sabe muito bem que o ser humano não é binário, como eu já falei, nós temos muitas camadas, muitas questões culturais envolvidas na nossa personalidade, na nossa vida, e a gente tem que levar isso tudo em consideração. Eu não vejo mal nenhum em olhar o seu horóscopo de manhã antes de sair. Não acredito fielmente naquilo? Eu não acredito. Mas quem nunca viu o horóscopo de manhã que atire a primeira pedra? E eu fico pensando assim, né? Quando a gente entra nessa questão do que é científico, do que não é, ou pseudociência, tu tem, por exemplo, toda uma camada de crenças religiosas que as pessoas vão ter. Então, né, se a gente for seguir, se a vida das pessoas tiver que se resumir somente ao científico, a gente teria que abrir mão de toda uma dimensão que muitas pessoas exercem, que seriam as suas práticas religiosas. Ou várias outras práticas que são culturalmente ou socialmente estabelecidas e que não passam pela dimensão científica, né? Seja a dimensão artística, enfim, manifestações culturais de uma forma geral, né? Então, às vezes eu fico com a impressão, de novo, né, de que essa polarização obriga, ou a internet quer que a gente seja o defensor da ciência, o defensor de um certo tipo, mas que, na verdade, a gente é sempre muito mais complexo do que isso, né? A gente não consegue ficar nessa caixa somente, né? Não, mas você falando aí a respeito das artes, uma coisa que eu pensei, que eu já vivenciei, que eu até conversei com você antes, que, claro, nós temos dimensões diferentes nas nossas vidas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que é o caso do quântico, de usar termos científicos para tentar dar respaldo para as pseudociências, que isso confunde a população. Eu vi recentemente em um evento de divulgação de ciência, uma palestra no qual a pessoa era uma artista que estava apresentando um trabalho artístico, mas que dentro desse trabalho artístico ela usou a palavra quântica de maneira indevida, que não tem relação nenhuma com a mecânica quântica, dentro de um movimento cultural e artístico. E isso, dentro de um evento de divulgação científica, falando para pessoas interessadas, parece que dá um certo aval científico para o que está sendo falado, que é um movimento cultural que não tem relação com a ciência. E isso tem que ser tomado um pouco de cuidado, essa apropriação indevida dos termos científicos, que nesse movimento artístico também se fala sobre espaço-tempo, enfim, é uma miscelânea de termos científicos que não tem absolutamente conexão. Mas como metáfora, tu acha que não pode ser válido, pelo menos assim, para de alguma maneira, pessoas que há quadros de arte inspirados na relatividade, né, do Escher, que tu sai de um lado e volta e tal. O próprio Salvador Dalí também. Com o relógio derretido, né? Não dá pra entender como assim, claro, tipo, as pessoas ouvem falar de quântica, da sua disruptividade e tal. E será que isso não vale a pena, assim? Não, tem uma certa liberdade poética. Pergunto isso porque, cara, eu não sei exatamente qual é esse teor do que tu tá comentando, né? Mas, por exemplo, tem um álbum que eu amo do Gilberto Gil, que é Quanta. E é um pouco, claro, só que tu vê que é obviamente uma coisa que é somente uma inspiração e tal. E vale a pena isso, ou tu acha que também pode ser perigoso, assim? Eu acho que como uma licença poética óbvia, eu acredito que sim. Mas tem alguns casos que não são tão óbvios, sim, como, por exemplo, as pseudociências, claramente, né, que confundem e enganam a população, mas também tem em certos momentos que não são óbvios. Nesse caso, uma apresentação num evento de divulgação científica, usando o termo quântico de maneira um pouco inadequada, isso pode confundir mais do que se tornar algo poético, eu acho, uma licença poética. Eu já tive também numa conferência do departamento de música de uma grande universidade e eles estavam falando sobre o movimento da música quântica. Existe esse movimento, esse estudo mesmo, assim, do micro, de fazer uma música com átomos, sei lá, não entendi direito, mas parece que é uma coisa, assim, que existe. Mas aí eles começam a colocar várias outras especialidades dentro disso. Aí uma neurologista quântica deu uma palestra, aí o negócio já começou a degringolar também, e dentro da universidade, falando para alunos da universidade de outra área do conhecimento, que é da música, que não entendem muito bem sobre física e sobre física quântica, pelo menos não nessa profundidade.
acaba tomando isso como uma verdade. E eu acho perigoso. Isso que tu comentou, desse evento que tu frequentou, me lembrou muito de um experimento chamado Experimento Sokal. Sokal, se ele tá vivo ainda, mas é um matemático, e ele, há algumas décadas já, isso acho que foi anos 90, ele se incomodou porque algumas pessoas das ciências humanas se apropriavam de conceitos ou termos da física e da matemática para falar das suas teorias. Depois ele lançou um livro que é Desventuras Intelectuais, em que ele pega autor por autor e vai criticando esse tipo de prática. Mas olha o que o Sokal fez. Ele escreveu um artigo cheio de nonsense, utilizando linguagem científica e conceitos da matemática e da física com um discurso politicamente correto e misturando essas coisas como se fosse uma grande teoria gravitacional quântica das relações. E submeteu para uma revista de ciências humanas e o artigo foi aceito. E aí depois que o artigo foi aceito, ele escancara dizendo, olha, isso aqui tudo é nonsense, eu só usei palavras da física e vocês estão... E aí meio que escancara esse problema, muitas vezes, que acontece. E aí a gente pode voltar a polemizar sobre as ciências humanas, que às vezes parece que escrever de forma obscura, de forma muito complexa, é algo que te dá um rigor intelectual, né? E muitas vezes daí traz algo que é quântico, algo que é, sei lá, né? Traz as distorções do espaço-tempo. E, então, as ciências humanas, em alguma medida, às vezes, recaem nesse local de pseudociência. Podem recair nesse local também, né? De apropriação indevida, buscando, talvez, uma autoridade que a física tem, né? Uma terapia quântica, sei lá, uma coisa assim, né? É por isso até que as fronteiras, então, entre ciência, não ciência e pseudociência, às vezes elas não são tão delimitadas. É muito mais um borrão Exato. do que aquele círculo delimitado certinho. Então tem que ter cuidado em ficar colocando... As pessoas gostam muito de colocar todo mundo dentro de classificações e... vamos classificar. Claro, é importante classificar, mas colocar tudo dentro de classificações acaba cometendo também equívocos. Essa área do saber é pseudociência. Uhum. Aquela área do saber, aquela é ciência. Então, não é bem assim, porque essas áreas não são estritamente delimitadas. E até hoje, como você mencionou, essas novas pesquisas em filosofia, que tem uma maneira de ver ciência, não ciência e pseudociência diferente do que o povo gosta de evocar sempre, que é o Popper. Exatamente. Eu queria antecipar, a gente não chegou no momento das perguntas, mas entrando nisso, acho que uma pergunta que a gente tem que responder, e talvez a gente pudesse comentar um pouquinho melhor, é como saber se uma prática é ciência ou não sem ser cientista. Porque eu acho que isso toca bem nesse ponto. Eu acho que às vezes as pessoas querem dar um corte muito bem delimitado para ajudar as pessoas também. Não, isso é ciência, isso não é ciência. Mas isso pode prejudicar, porque não é como tu falou, é um borrão, e às vezes tu quer usar esse método, tu vai deixar cosmologia de fora, vai usar termodinâmica de fora daqui a pouco. Mas que dicas, talvez, que elementos a gente pode ter que podem auxiliar a pessoa a se guiar? Essa pessoa é um charlatão, sei lá, né? Ou pelo menos, assim, não é tão forte quanto, né, essa evidência, quanto tá parecendo ser e tal. É muito chato e não é um argumento interessante, né, da carteirada lá da autoridade, mas é importante você ver quem tá falando, qual é a formação dessa pessoa. Claro, como a gente mencionou no primeiro episódio também, que, né, pessoas muito geniais em uma área podem falar bobagem em outras áreas, mas se for a área do conhecimento dela, talvez entender um pouco, né, porque as coisas são muito mais complexas do que elas parecem, e não existe resposta fácil para pergunta difícil. Então, olhar um pouco quem tá transmitindo essa mensagem, quem tá falando a respeito desse assunto, checar a pessoa, checar o currículo dela mesmo, saber quem ela é, porque talvez você pode confiar mais ou menos no que ela tá falando. Eu acho que isso é importante, é um passo. Acho que a gente tem vários passos, a gente não vai encontrar uma regra, né, pra isso. Acho que eu concordo plenamente com a Larissa, mas pra ver se é como uma regra única, eu acho que sempre vai falhar. Eu vou dar até um contra-exemplo, né? Por exemplo, o Amit Goswami, a gente pode falar, bom, agora eu já falei. O Amit Goswami, ele é um físico
aposentado, foi professor de uma universidade importante, tem livros didáticos de mecânica quântica, tem artigos publicados sobre mecânica quântica, e ele é um dos grandes expoentes do ativismo quântico, como ele denomina, que vai defender essa conexão entre quântica e espiritualidade. O que me incomoda no discurso do Amit é que ele expressa isso como se isso fosse a mecânica quântica. Ele não diz, ó, isso é uma interpretação minha, isso não é ciência, eu tô discorrendo sobre o que eu acho. Ele defende, isto é mecânica quântica. E leva uma série de interpretações que estão muito longe de qualquer consenso científico. Então, tu poderia dizer, não, mas ele é um professor, é acadêmico e tal. E aí eu complementaria. Um segundo passo é buscar o consenso. Tentar achar, sei lá, vamos supor se é algo terapêutico, o que as sociedades de medicina, associações de médicos, de psicologia também defende, né? Tentar encontrar grupos, né, e comunidades que se posicionem sobre aquele tema, né? E isso também é difícil, porque isso também é guiado pelas políticas e interesses. Homeopatia é prevista, né, pela própria sociedade de medicina, né? Então é aceito o médico que prescreve homeopatia. Exatamente. Então também é uma regra... Então é difícil, é bem difícil a gente conseguir delimitar e as pessoas... eu acho que buscar o conhecimento e ler sobre o assunto, porque se a gente der um passo a passo aqui pra vocês, a gente vai estar mentindo. Olha, mas sabe que eu acho que aí vem a importância também de uma divulgação científica séria. Que é, por exemplo, eu vi lá, homeopatia, tá, o cara é médico, daí a Associação de Medicina aprova, mas aí tu vai ter divulgadores de ciência que falam sobre metodologias científicas, sobre evidência, e ver o que é essas pessoas também. No fim, tu vai ter que montar uma rede de opiniões pra se cercar, pra mais ou menos entender. E aí também aquela coisa, né? Não é binário. Talvez não vai chegar à conclusão. Tu vai ter que entender os prós e contras. Tem gente que prescreve homeopatia baseada nessas ideias. Tem uma outra comunidade que vai ser contra por essas ideias, né? E aí talvez a tua decisão seja pelos teus valores. O que tu tá disposta... A que preço pagar, né? O que é mais importante pra ti naquele momento, né? Pensando na psicanálise. Eu fiz psicanálise, né, como paciente muitas vezes, por muito tempo. Tá, eu sei que talvez exista uma outra terapia cognitivo-comportamental que tem evidência. Mas pra mim, naquele momento estava fazendo bem e a partir dos meus valores eu tomei a minha decisão. Mas daí vem a importância da educação das pessoas, né? Da gente, como comunidade, como país, ter uma educação científica sobre o que é ciência, divulgação científica séria, para as pessoas se posicionarem. E né? a partir desse arcabouço de conhecimento que você forma ao longo dos anos, você pode tomar sua decisão se você quer ou não fazer acupuntura. Tinha um professor nosso que falava que ele era mitólogo grego esclarecido. Então, seja esclarecido. Exatamente, exato. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que o ideal, né, no mundo ideal, a gente teria que ter uma educação científica forte, que as pessoas tenham seus critérios de demarcação, né, entre ciência e não ciência, pseudociência, e elas possam se posicionar e decidir, não, vou tomar homeopatia, vou fazer acupuntura, vou fazer yoga, vou fazer reiki, sabendo possíveis benefícios e onde que isso está localizado no espectro. Eu acho que a gente pode pensar num espectro de cientificidade, né? Entre aquilo que é obviamente científico, obviamente não científico, e o que está no meio ali, né? Que é uma zona cinzenta, assim. E até porque a ciência não tem todas as respostas. Não tem. E não terá. Não. Terá, Nathan? Não, acho muito difícil. Não na nossa, enquanto a gente estiver aqui, não vai ter. Então, eu acho que realmente... E eu acho que essa lucidez é que é importante, né? Então, eu acho que a polarização nos atrapalha, a falta de conhecimento, a impossibilidade do diálogo nos atrapalha também, né? Eu acho que é muito isso, a gente conseguir construir espaços de diálogo para que as pessoas possam se posicionar individualmente sobre isso, né? Espero que o podcast seja uma possibilidade para isso também. Exatamente, isso que você falou acho que é muito importante, espaços de diálogo, não é as pessoas se acusando nas redes sociais, nossa, você é negacionista, tem que seguir a ciência 100%, você segue a ciência 100%, você que fala isso na internet, você nunca viu seu horóscopo, você nunca... A avó nunca te benzeu. Nunca tomou aquele chazinho... Então, a gente não é regido 100% pela ciência e nós precisamos de
coisas além da ciência, porque a vida é muito maior do que isso. Com certeza. Né? Ela é muito múltipla, nós somos seres múltiplos, culturais, e isso tem que ser levado em consideração. O ser humano é muito mais complexo do que equações matemáticas. Posso trazer mais 2 perguntas para nós? Bora lá. Uma pergunta, de certa forma, a gente já tocou, mas a gente podia comentar melhor. Religião é pseudociência? Qual o arroba da amiga? Antes, né, quem tinha perguntado o arroba não é um nome, mas era GSL44. E agora, o idiosincrático, religião é pseudociência. E Alau Aprado poderiam falar sobre diferença entre pseudociência e os saberes tradicionais. Eu vou começar com religião é pseudociência? Não, porque a religião ela não tenta ser científica. Na minha opinião, a religião ela é baseada na fé e ela não é não ciência, é religião. A pseudociência ela se camufla como científica. É um charlatanismo, e a religião nunca teve essa pretensão. Acho que é uma coisa importante, né? Nem tudo tem a pretensão de ser científico, né? E não precisa ser científico. E a religião é um campo distinto, né? Vamos falar sobre isso no próximo episódio também, em relação ciência e religião. E sobre saberes tradicionais. Eu acho que entra num campo muito parecido também, né? Tu tem uma outra comunidade que produziram outros saberes, com outros critérios, com outras metodologias, que nem tem interesse em ser científico, não tá, né, totalmente não é atravessada por essa questão. Às vezes a gente é que se apropria dessas culturas e tenta trazer para o nosso contexto, né? Mas é importante, daí eu acho que saber a gente separar e identificar os saberes dentro dos seus contextos, né? Então tu vai ter lá uma série de outros tratamentos dentro daquele contexto, e aquilo faz sentido e tá tudo bem. Mas aí entra também a parte da gente ser esclarecido, né? Os saberes tradicionais, e a gente tem já, por exemplo, comprovado que tal prática não cura o câncer, então não vamos largar o tratamento da medicina tradicional para seguir o saber tradicional de algum lugar que você mal conhece e nem vivenciou, de uma cultura distante. Exato. Então, tem que ter um certo cuidado. Eu acho que os saberes tradicionais não devem ser abandonados, na minha opinião, mas nós temos que ser pessoas esclarecidas. E aí eu acho que assim, ó, dentro de práticas complementares, né, tu mantém a medicina tradicional, mas daqui a pouco a pessoa vai ter uma outra terapia que ela se sente mais acolhida de alguma forma, que dá um conforto, que dá confiança para passar por aquele momento, e que não né? prejudique, o tratamento tradicional. Então, por que não também, né? Se vai dar conforto para a pessoa naquele momento, né? Então, é um caminho. Tá bem. Encerramos por hoje, então, Nathan? Temos sempre os últimos recados antes da gente encerrar. Fica aqui, mais uma vez, a dica, né? Para quem não conhece, o livro da Larissa, De Onde Surgem as Grandes Ideias. Aí, uma possibilidade de você ver como que em vários fatos, episódios científicos que a Larissa traz, como que a gente pode tirar proveito para ter grandes ideias no nosso dia a dia também e para entender um pouco melhor como que a ciência funciona. Então fica uma super recomendação de leitura. É só procurar aqui pelo livro, você encontra nas grandes livrarias, na Amazon também. É só procurar que você consegue adquirir. E aproveitando para fazer a propaganda também do livro do Nathan, Seja Esclarecido a respeito da mecânica quântica, para não confundir mais o que é misticismo quântico do que é realmente a mecânica quântica, os respaldos que a mecânica quântica dá para nosso dia a dia, porque afinal são muitos, né? Tudo que a gente tem ao nosso redor é aí devido à mecânica quântica, mas não o colchão. O colchão não é. Então, para você saber disso, vai lá no e-mail do Nathan, manda um e-mail para ele, pede o livro, encomende o seu livro. Pelo Instagram, né, principalmente. Pelo também. Instagram também. E acho que vocês vão aprender bastante com esse livro. Fica a recomendação mais uma vez para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos vemos. Até o próximo podcast. Beijinho para vocês.